Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a vocês que assistem aqui os meus vídeos no canal Cido Assis. Já vou pedindo a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva aqui também, dê aí o seu like. Canal de esquerda, canal que defende o presidente Lula. Não é um canal de maneira nenhuma que está contra essa política desenvolvida pelo presidente Lula, os projetos sociais do presidente Lula. Então é o que nós defendemos aqui nesse canal. E tem outra. Esse canal não é de maneira nenhuma um canal que defende a extrema direita, bolsonarismo e assim por diante. Não defende o fascismo. Não é o nosso papel aqui nesse canal. Então fique você sabendo, se você vem até aqui, você entenda muito bem que tipo de trabalho que nós desenvolvemos nesse trabalho que nós fazemos aqui no YouTube. Tá beleza? É muito bom assim a gente esclarecer muito bem as pessoas, né? Para que as pessoas estejam muito bem esclarecidas com os objetivos que a gente tem aqui com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Não ganho nada para poder desenvolver esse trabalho, tá, gente? Não ganho nada, nem um tostão. Por isso que eu vou começar também a pedir, nunca fiz isso, mas pedi uma pequena contribuição. Eu vou começar a deixar meu Pix, então, nos vídeos que eu vou gravar. O Pix é uma melhor forma que eu acho que tem da contribuição, porque fica uma contribuição voluntária mesmo das pessoas, tá? E isso pode estar ajudando, porque vocês podem ver que a gente vai procurando melhorar algumas coisas, e para ficar bem melhor, a gente precisa de equipamentos, de coisas mais de qualidade. Um microfone mais de qualidade. Esse microfone não é um microfone de boa qualidade para a gente poder gravar, tá, aqui para o YouTube. Tá beleza? Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Tá? Estamos bem no encerramento, praticamente o encerramento do mês, né? Aí chegando aí o carnaval. Na realidade já é um período já de carnaval, em muitos lugares o carnaval já começa hoje, né? E temos aí o sábado, domingo e a terça-feira também aí o feriado de carnaval. Tá certo? Então vamos às notícias de hoje. Hoje eu trago aqui as notícias de sexta-feira, tá certo? Então vou trazer algumas notícias assim importantes, que considero importantes para hoje, tá certo? Então, a primeira notícia que eu quero trazer aqui é essa daqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Zanin, bate o martelo sobre o julgamento de Bolsonaro. O ministro indicado por Lula ao STF compõe a primeira turma da corte, que analisará a denúncia contra o ex-presidente oferecida pela PGR. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não vê motivos para se declarar impedido de participar do julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A manifestação de Zanin veio em resposta ao pedido da defesa de Bolsonaro, que alega suspeição do magistrado devido à sua atuação anterior como advogado do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Em um ofício enviado ao presidente do STF, ministro Barroso, o Luiz Roberto Barroso, Zanin enfatizou que não possui qualquer impedimento legal ou pessoal para integrar o julgamento. Abre aspas, esclareço, por fim, que também não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses legais que configuram a suspeição. Tampouco tenho qualquer sentimento negativo que possa afetar minha atuação
como magistrado no caso em questão, declarou. Então está aqui a declaração do Zanin, né, do Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, e como ele mesmo diz, afirma aqui categoricamente de que não há assim impedimento para poder participar desse julgamento do Bolsonaro. E realmente, gente, ele é ministro do Supremo, né? E foi porque ali, se nós formos ir do ponto de vista de indicação, então você vai tirando um monte de gente, vai sobrar só os do Bolsonaro, né? Porque o que eles estão querendo mesmo é que acabe ficando, assim, os jogadores, aqueles que ele indicou, né? É apenas isso, porque os ministros do Supremo são indicados por presidentes da República, né? Então você tem ali ministros indicados por Fernando Henrique Cardoso, você tem no passado também, que Lula também indicou, por Dilma, né, que foi indicado para o Supremo. Então, e tem também me fugiu aqui agora, mas que foi o vice da Dilma, né, que como presidente aqui também, que indicou o Alexandre de Moraes, foi indicado por ele para fazer parte do Supremo. A partir do momento que está lá no Supremo, qualquer um deles é o ministro do Supremo. Não tem muito essa história de que fulano de tal não pode me julgar. Quer dizer, se essa moda pega, já pensou se essa moda pega? Né? Se alguém até do PT, né, vai ser julgado, então fulano que foi indicado por fulano não pode me julgar. Isso não existe, tá? Isso aí não existe. É só coisa mesmo de bolsonarista, sabe, do Bolsonaro, dos seus advogados, que querem se aproveitar de toda a situação para poder livrar aí o inelegível, né? Quer livrar ele da cadeia. O povo faz de tudo para poder livrar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, nesse ponto, ele é um cara assim, até apesar de tudo que há contra ele, tudo da bandidagem, essa coisa toda, mas é um cara, como se diz, muito bem protegido, né? Tem umas proteções daqui e dali, que não é brincadeira, né? Tá lá o seu filho, o Dudu Bananinha, nos Estados Unidos, fazendo de tudo lá para poder livrar o papaizão, né? O papaizinho da cadeia. Tá bom? A outra notícia que eu tenho de passar aqui para vocês é essa daqui. Vocês sabem que o Lula, ele esteve em São Paulo, né? Acho que foi ontem ele esteve em São Paulo, e junto com o Tarcísio, né, o governador de São Paulo. Então, fizeram ali uma espécie de uma aliança por projeto, né, por um projeto que está sendo, então, São Paulo está sendo beneficiado, né, por esse projeto, por essa ajuda financeira, essa coisa toda. E aí esse encontro, um encontro amistoso, aquela coisa toda, tem um discurso que vocês encontram muito bem esse discurso, tá? E eu vou mais ou menos passar um pouquinho com vocês o chilique do Bolsonaro com relação ali, né, o Tarcísio. Bolsonaro tem chilique com troca de gentilezas entre Lula e Tarcísio. Olha só. Tarcísio agradeceu Lula por priorizar obra aguardada há quase 100 anos no litoral paulista sem disputas políticas. Bolsonaro se enfureceu por elogios enquanto trama uma conspiração contra o Brasil a partir do governo Trump, que é essa do Dudu Bananinha que está lá nos Estados Unidos, né, com essa trama golpista. A meta é não deixar transparecer publicamente, mas Bolsonaro teria mostrado toda a sua fúria ao ver a troca de gentilezas entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, seu ex-ministro e possível candidato da ultradireita em 2026, no lançamento do edital para a construção do túnel entre Santos e Guarujá, que aconteceu nesta quinta-feira, né, que foi ontem, dia 27, na Baixada
santista. Então, a ida do presidente lá foi por conta disso, né? O lançamento, então, do edital para a construção do túnel entre Santos e Guarujá, que dizem que é uma obra aguardada há muito tempo, né? Em seu discurso, Tarcísio rasgou elogios a Lula por dar prioridade à obra esperada há quase um século. Olha só, quantidade de tempo, né, de espera para que essa obra fosse, então, surtir efeito, né, nesse momento, se efetivar e assim por diante. Tá bom? Então aí, essa questão do Tarcísio com Lula, né? Às vezes pode ser uma esperteza mesmo do Lula, ou o que a gente conhece também assim, a respeito do presidente Lula, que seja algo mesmo que faz parte da sua gentileza mesmo, como a gente já sabe como é que é a atitude do presidente Lula, o pensamento dele, mesmo sendo assim uma pessoa de esquerda, ligada à esquerda, que muita gente de esquerda não concorda com o tipo de atitude que o Lula tem, mas a gente sabe que é a maneira que ele tem, tá? Enquanto presidente da República, porque ele considera que ele é presidente para todos, não apenas para uma parte, uma parcela da população, ou só quem é de esquerda. Ou seja, uma atitude de Lula assim muito diferente do Bolsonaro, né? Que vocês sabem muito bem que se fosse o Bolsonaro estaria separando tudo, tá? É o que a gente cansou de ver de ajudas até humanitárias, o quanto que ele fez corpo mole com políticos que não era defensor dele e assim por diante, tá? A última notícia que eu passo aqui para vocês é a respeito do IBAMA, tá? A respeito lá da margem equatorial lá do Amazonas, né? Que aonde tem lá a questão do petróleo, né? Para a extração do petróleo daquela região que precisa ter a licença do IBAMA. E o IBAMA, então, técnicos emitem terceiro parecer contra a exploração da margem equatorial. Já é o terceiro parecer. Decisão final sobre licença da pesquisa está a cargo do presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, tá? Então, especialistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA recomendaram novamente a recusa do plano da Petrobras para a realização de estudos sobre a viabilidade da exploração de petróleo na margem equatorial. Eu falei do Amazonas, que pertence à região amazônica, mas é o Amapá, tá? Embora o IBAMA tenha paralisado os estudos para a exploração de petróleo na região, a proposta segue sendo defendida por políticos do Amapá, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entre seus principais defensores, e o presidente Lula, que busca apoio do Congresso Nacional. A saída de Jean Paulo Prates da Petrobras em 2024, seguida pela ascensão de Magda Chambriard à presidência, também reacendeu as discussões sobre a exploração na região, tá? Então aqui está esse imbróglio aí, vamos dizer assim, um pouco complicado, né? Sobre a questão das decisões do IBAMA. Dizem que o IBAMA tem assim ainda uma herança maldita, vamos dizer assim, do período do Bolsonaro, né? Ainda tem essa herança. E esse tipo de coisa pode emperrar mesmo. A última palavra agora é do Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que tomará sua decisão após analisar mais informações e ouvir outros departamentos. Assim como Marina Silva, ambientalistas defendem a independência do órgão para essa decisão. A ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, reafirmou na última terça que a exploração de petróleo será analisada com base apenas em critérios técnicos. A Marina, a gente sabe que ela não defende muito essa exploração, tá certo?
A Marina não é defensora. Isso aqui a gente já tem mais ou menos um entendimento, né, muito claro assim, a respeito do que pensa a Marina a respeito dessa exploração dessa margem equatorial. Essa é a notícia que trago então hoje, na sexta-feira, aqui para vocês, uma sexta-feira de carnaval. Quero então desejar um excelente carnaval para todo mundo, tá? Que tenham bastante responsabilidade nesse carnaval, tá certo? Muito cuidado com muitas coisas de violência, tá? E assim por diante. Fiquem com Deus, Deus proteja a todos nós e até a próxima. Até amanhã, sábado, tá? Estaremos aqui de volta amanhã. Um grande abraço e até a próxima.